Subir uma escada pode parecer uma ação simples, mas não é. Qualquer descuido pode fazer dessa pequena atividade um acidente muito grave. Por isso, sempre que for utilizar uma escada, redobre a atenção. A prevenção está no cuidado, na responsabilidade e na forma correta de executar cada passo. Cada etapa de um trabalho em altura exige responsabilidade, não apenas para você se proteger no momento, mas para que você volte no final do dia em segurança para quem mais importa, sua família. Agora acompanhe com o nosso técnico o passo a passo da forma correta de utilização das escadas em seus respectivos ambientes. Olá! Antes de iniciar a atividade, é importante verificar a base do poste, se contém rachaduras, amassados ou trincos, que possam comprometer a integridade do mesmo. Isolar a área é obrigatório, com cones e fita zebrada, garantindo assim a segurança da atividade que você está executando e também a segurança de pedestres. O próximo passo é verificar a integridade dos EPIs e equipamentos que serão utilizados durante a atividade, para garantir que todos estejam em condições de uso. As escadas, por exemplo, precisam ser analisadas as sapatas, se estão em condições, tem rachaduras ou não. Os degraus da escada não podem conter amassados ou rachaduras, e as longarinas aqui, as laterais de fibra, também não podem ter rachaduras ou amassados, né? Pois isso pode comprometer a segurança da atividade a ser executada. Antes de usar o cinto, é necessário fazer a inspeção para garantir que ele está em condições de uso, garantindo assim a minha segurança. O cinto precisa estar ajustado ao corpo, afivelado nas duas pernas, no quadril e no peito, para garantir assim a sua segurança. Para esse tipo de atividade é utilizada a escada extensiva de 6 metros de fibra e se faz necessário o uso do kit linha de vida, ou LVM, composto por uma corda de 12 mm com freio descensor, uma fita eureka usada na ponta da escada, uma fita tubular com olhar para a base do poste, o trava-quedas e 3 mosquetões. O primeiro passo é utilizar a fita eureka na ponta de cima da escada, nas duas longarinas, né? Ela é fundamental, pois ela vai servir de ponto de ancoragem. É através dessa fita que a gente vai atracar a nossa corda de 12 mm. A fita é passada de forma cruzada para garantir que ela não solte da longarina da escada, né? Existem 2 velcros aqui que são usados para tracionar a fita contra a fita de borracha da escada, garantindo assim mais rigidez e firmeza na sua montagem. Aqui na ponta da fita eureka é feito o uso de um mosquetão. É por ele que a nossa corda vai deslizar. O mosquetão possui essa trava de segurança. Ela serve para garantir que ele não abra durante o seu uso. Então, primeiro a gente afrouxa ela aqui. E aí sim a gente passa ela através aqui da fita eureka. Sempre confirmando aqui que ele está bem travado, né? Na sequência, a gente precisa verificar se na ponta de trás aqui do nosso freio descensor, a gente possui aqui uma distância de mais ou menos 3 metros de sobra de corda, pois é através dela que a gente consegue fazer ali o resgate se necessário, né? Feito isso, com a outra ponta da corda, a gente passa ela entre o primeiro e o segundo degrau de alumínio da escada para garantir que quando a corda deslizar pelo mosquetão aqui pela frente, ela não corra o risco de ser mastigada pelo primeiro degrau da escada no poste, né? E aí a gente desce com a corda pela frente da escada. Agora sim, tudo pronto para a gente poder bater a nossa escada lá no poste e terminar o processo de ancoragem para garantir assim a nossa segurança. Agora nós vamos levantar a escada. Não existe uma regra estabelecida de como isso deve ser feito, né? Mas é bom sempre prestar atenção na sua postura, evitando assim lesões, né? Segue algumas orientações. Você pode pegar ela aqui entre uma distância aqui de 4 degraus mais ou menos, para poder calçar o pé dela aqui no chão, né? Apoiar. Assim você consegue fazer um manuseio mais fácil, né? A orientação é sempre apoiar ela no seu antebraço, né? Evitando distribuir o peso dela para trás. Assim a gente não força a coluna. Então, o peso dela aqui no antebraço faz com que o manuseio seja mais fácil.
Antes de seguir aqui com a amarração da escada, junto à base do poste, é bom verificar se ela ficou firme na superfície. O ângulo seria aproximadamente 75 graus. A gente pode se basear aqui pela sapata de borracha da escada. É nesse momento em que nós vamos utilizar a fita tubular. Essa fita de nylon possui essa capa para evitar atrito com a parede do poste. Caso a parede do poste seja muito larga e não dê para dar 2 voltas com a fita, a gente pode dar um nó simples aqui. Passar a fita por trás e manter ela pressionando a parede do poste também é válido. Aqui a gente vai pôr o nosso mosquetão, lembrando sempre de conferir a trava. Para aí sim a gente conectar nosso dispositivo de segurança aqui, que seria o nosso freio descensor. Vale a pena lembrar que existe uma posição correta no posicionamento do freio, né? As setas indicam a entrada e a saída da corda. Então, o cabo preto, a base dele tem que estar sempre virada para o seu corpo, com a mão direita ou, caso seja com a mão esquerda, a gente precisa visualizar ele nessa posição. E é assim que a gente vai prender ele aqui no nosso mosquetão. Lembrando sempre, né, de travar para que ele não abra. Travar e conferir. Redundância é tudo. Agora, nós vamos esticar a corda para iniciar o nosso processo de amarração. Essa sobra de corda que vai tracionar a escada contra a parede do poste, evitando que ela rode ou até mesmo caia, né? A amarração é feita no segundo degrau, né? O primeiro contém aqui a bandeirola. Como redundância é tudo, eu vou dar mais um nó aqui, garantindo ainda mais a segurança. Vou esticar aqui a nossa corda. É aqui por onde a gente vai correr o nosso trava-quedas. A sobra da corda é utilizada para fazer a amarração no poste. É isso que vai tracionar a nossa escada contra a parede do poste, evitando assim que ela gire ou até mesmo se desprenda ali da parede do poste, né? A primeira volta é feita entre a longarina da escada e o primeiro degrau. Lembrando que a gente sempre precisa respeitar essa volta entre o degrau da escada e a longarina. É isso que vai garantir que a gente consiga acionar a escada contra o poste através do X, que vai ser o nosso ponto aqui de tração. No meio do X, com o auxílio de 2 dedos da sua mão esquerda, a gente cria um ponto aqui de passagem para nossa corda, né? E é aqui onde vai ficar a força da nossa tração da escada contra a parede do poste. Então, quanto mais alto for aqui o degrau que a gente passar a corda aqui novamente, maior vai ser a força exercida e mais uniforme ali possível também, né, contra o poste. Então, esse desenho de X, ó, é o que garante a tração da escada contra o poste. Se eu afrouxar, ela dá um tranco, né? Então, e essa é a montagem do nosso kit LVM, ou linha de vida móvel.
né? É por essa corda aqui que o nosso dispositivo trava-quedas vai deslizar, garantindo que desde o primeiro momento em que a gente inicia o trabalho em altura aqui no poste, a gente já esteja ancorado, né? Evitando até mesmo uma lesão boba por torção no tornozelo, desde o primeiro ou segundo degrau. Após a montagem, através do nosso dispositivo trava-quedas, eu vou iniciar o trabalho em altura. O trava-quedas é necessário o uso do mosquetão no cinto, evitando assim fricção entre o trava-quedas e a alça aqui, a orelhinha aqui, o olhar de o trava-quedas possui essa trava aqui de segurança, então se eu tentar abrir ele com a trava não pressionada, ele não abre. Falando do trava-quedas ainda, existe essa seta indicativa, pois se ele for montado do lado errado, oposto, a corda não vai ser mastigada contra a parede de aço do trava-quedas, então ele vai ficar inutilizado. É importante sempre seguir a orientação da seta, mas esses dentinhos aqui que mastigam a corda contra essa parede de aço aqui. A montagem é feita segurando o dispositivo aberto, aliviado, né? Desaparafusado aqui o pino e a trava. A gente encaixa a corda aqui no meio, né? Sempre confirmando que a seta está para cima. Agora a gente aparafusa ele aqui, ó, para poder bater o pino da trava. É ele que vai impedir que abra junto com o parafuso. Então redundância na segurança é tudo, né? Então para baixo ele mastiga a corda e para cima eu consigo iniciar meu trabalho. Então é muito importante também iniciar o trabalho sempre apoiando o polegar aqui embaixo ou a mão, não tem problema, para garantir que eu suba com o meu trava-quedas o mais alto possível. Por quê? Se o trava-quedas estiver aqui embaixo e eu iniciar a minha subida, caso eu sofra a queda, todo esse impacto aqui eu vou sentir no cinto, ou seja, eu vou chegar no chão, né? Agora, eu subindo com ele aqui o mais alto possível, com 3 pontos de apoio sempre, né? 2 pés e uma mão, ou 2 mãos e um pé. Caso eu venha a me desequilibrar, aqui eu já não sofro impacto. Seguindo aqui a nossa subida. Para esse tipo de atividade, é obrigatório também o uso do talabarte de posicionamento. Ele é passado por trás do poste. Existe esse pino aqui de regulagem, né? Para a gente poder afastar ou aproximar. Garantindo assim mais estabilidade na hora de executar as atividades. É muito importante também prestar atenção na postura, pois se eu tiver com o talabarte muito próximo ou muito afastado do poste, além de afetar a minha coluna, eu posso criar uma fadiga na musculatura. E essa fadiga ela gera tremor nas pernas ou até mesmo no corpo todo. E a única forma de se livrar dele é relaxando a musculatura toda para aí sim voltar a executar a atividade, né? Através do nosso dispositivo trava-quedas, seja no momento da subida ou até mesmo no término da atividade, caso eu venha a sofrer alguma queda de pressão ou até mesmo por insolação, por algum motivo eu tenho um desmaio, eu fico totalmente seguro através do nosso dispositivo de segurança. É ele que vai garantir com que eu não sofra a queda nem o impacto. Após o término da atividade, você já está seguro para executar a sua descida. Em ambientes internos se faz o uso da escada articulada. É muito importante prestar atenção nas sapatas para ver a integridade delas e os degraus também, se possuem amassados ou não, né? No exemplo aqui, a gente está usando uma escada de alumínio para uma situação onde a gente precisa acessar um alçapão, né? Como em ambientes internos não temos como amarrar a escada com uma corda, por motivos de segurança, é necessário o auxílio de uma segunda pessoa. Ao iniciar a subida, peço o apoio da segunda pessoa para segurar a escada,
Não utilize os 2 últimos degraus da escada, para garantir a sua estabilidade e também a segurança. Aqui na EQS, segurança não é apenas uma norma, mas é um compromisso com a sua vida e a vida de todos ao seu redor. Antes de qualquer uso, faça um checklist e fique atento a todas as normas regulamentadoras da atividade que você está realizando. Caso tenha alguma dúvida, procure o seu supervisor imediato ou um técnico de segurança de trabalho. Sempre fique atento ao seu checklist. É rápido, é fácil e pode salvar a sua vida. Se algum colega seu estiver em situação de risco, oriente-o. Aqui na EQS, cuidamos de todos.